Vou mostrar para vocês os verdadeiros salários e benefícios da Petrobras, tá bom? Nem mais nem menos, exatamente o que a gente sabe sobre os verdadeiros salários e benefícios. Galera, regime administrativo, gente, segunda a sexta, tá bom? Porque antes de você entender os salários e benefícios, você precisa entender como é que funcionam as escalas de trabalho na Petrobras. Tem vários, né? Mas as três principais são regime administrativo, que você trabalha ali de segunda a sexta, normal, como talvez a maioria de vocês que estão aqui na live trabalham, tá? 8 horas de trabalho por dia e mais 1 hora de almoço, normal, tá bom? Temos, gente, o regime de turno em terra, tá? Que é 4 dias de trabalho para 6 dias de folga, tá bom? Ou 6 de trabalho para 9 dias de folga, tá bom, gente? É uma escala maravilhosa. Inclusive, na refinaria que eu trabalho na escala de 4x6. 4 de trabalho para 6 de folga. Aí, gente, 2 dias são de 7 da manhã às 19 horas e 2 dias de 19 às 7 e depois eu folgo. São 5 grupos e aí cada um fazendo essa escala, né, a refinaria não fica desatendida. Até porque eu sempre falo sobre isso, né, onde eu trabalho na refinaria, eu trabalho numa unidade de destilação atmosférica e a vácuo. Em resumo, né, entre o petróleo sai combustível, querosene, óleo lubrificante, sai diesel, mais o quê? Você que é o cara do processamento. Gasolina, QAV, enfim, sai muita coisa. E aí, vocês concordam que se eu simplesmente entrar lá às 7 horas da manhã, sei lá, que seja 8 horas da manhã, ligar a refinaria, né, e sair às 17, desligar, pô, imagine ficar, sei lá, não sei quantas horas desligada para depois voltar no outro dia, ligar, não pode, tá? Então, o Brasil não pode ficar desabastecido. Então, a refinaria tem que processar 24 horas por dia e também a plataforma de petróleo, ela tem que tirar petróleo do fundo do mar lá 24 horas por dia. Então, por isso que existe essa escala de turno, porque tem que ter gente o tempo todo trabalhando nas unidades de processo, tá bom? Então, minha escala hoje é essa, 4x6, tá? Mas também tem 6x9 e algumas outras. Só que, gente, é sempre respeitando a proporção de 1 de trabalho, tá? Para 1,5 de folga. Beleza, gente? Então é sempre assim. Então, se é 1 de trabalho para 1,5 de folga, então 4. 4 vezes 1,5, 6. 6 vezes 1,5, 9. Então 4x6, 6x9. E, gente, e embarcado, tá? Embarcado a escala é de 14 dias de trabalho para 21 dias de folga com 56 dias de férias. É porque emenda as férias, que são 30 dias, mais 21 dias de folga, que dá 51, e mais 5 dias que você tem que ficar em casa para poder voltar junto com a sua turma. Então, 30 com mais 21 com mais 5 dá 56 dias de férias. Então, essas são as 3 principais escalas de trabalho na Petrobras, maravilha? E aí, quando eu falo de refinaria, gente, a refinaria que eu trabalho é algo muito parecido com essa foto aqui, tá bom? Tem tanques, né? É sempre bom ilustrar, tem tanques, tem torres, tá? Tem fornos e tudo mais, beleza? Então, o processo não pode parar, então precisa ter gente lá 24 horas por dia. Gente, e voltando aqui, agora que vocês já entenderam, né, as escalas de trabalho, entenderam o que é regime administrativo, que é de segunda a sexta, e o que é regime de turno, seja em terra ou embarcado, que você trabalha de dia, de noite, de madrugada, agora você precisa entender, né, os salários e benefícios. Tá frio aí, meu filho? Friozinho. Pô, botaram no 25 ainda? Aí, pronto. Daqui a pouco vai ficar calor. Eu tô falando aqui, gente, ele tá aqui assim, ó. Tá sofrendo aqui. Gente, então, para quem trabalha em regime administrativo, galera, ó, quando eu falo técnico, gente, é o concurso de nível médio, tá bom? Ó, concurso de nível médio. Beleza, turma? Então, quando eu falo aqui de concurso para nível médio ou técnico, lembrando, você que tem apenas nível médio, tá aqui na nossa aula, entenda que para fazer a prova da Petrobras, você não precisa de diploma de técnico, mas quando for assinar o contrato com a Petrobras, você precisa apresentar o diploma de técnico. Mas quando você estuda com a gente, enquanto você se prepara para a Petrobras, a gente, em paralelo, disponibiliza para você um diploma de técnico reconhecido pelo MEC, e isso
tudo de forma totalmente online, ou seja, 2 em 1. Você vai se preparar para a Petrobras e, em paralelo, a gente vai tirar para você um diploma de técnico, tudo com a gente, tá? Então, se você tem apenas nível médio, não tem curso técnico, não se preocupe com isso. Então, gente, nível médio, regime administrativo. Salário, gente, 6.600 inicial, tá, gente? Aqui, ó, é o salário inicial atualizado agora em 2026. Salário inicial, 6.600. 13º, férias 100%. E aí você tem o vale alimentação refeição de 2.500. Tem a PLR, que o piso é de 52 mil, 3 vezes o salário, ou 52 mil, que for maior. PRD, gente, de 1,5 vezes o salário. E o abono, que é 1,6 vezes o salário, ou um piso de 15 mil. Então, se você somar tudo que você ganha no ano e divide por 12, gente, aqui, ó, a média salarial é de 16.600. Aqui, ó. Média mensal, somando os ganhos anuais e dividindo por 12. E aí você vai ver gente aí, né, que chamam os famosos coaches, vendedores de curso, que falam que não, o salário é 16 mil, o salário é 21 mil. Gente, é mentira, tá? Essa é a média mensal, não é o salário. O salário é esse aqui em cima, tá bom? Então, eu não vou ficar mentindo para vocês a troco de nada, tá? E não concordo com quem mente para vocês. Mas ainda assim é maravilhoso. Pô, não precisa aumentar. Para que aumentar tanto, né, gente? Não precisa, já é muito bom isso aqui, tá? Então agora vamos para a técnica em turno, gente. Gente, técnico ou nível médio, né? Como você quiser chamar. Concurso de nível médio, de nível técnico. E regime de turno, gente. Se você trabalhar em terra, mais ou menos 10 mil reais. Trabalhar embarcado, mais ou menos 11.300. E aí, 13º, gente, estou falando de salário inicial, tá? Não é no meio nem no final da carreira, é isso mesmo, no início. Porque às vezes as pessoas estranham, porque fala, caraca, 11.300? Pô, mas eu vi um outro concurso de nível superior, que ganha 8 mil, que ganha 9. Como que um cara de nível médio vai ganhar 11? Então, gente, é verdade. E não é final de carreira, é no início da carreira, tá bom? É muito verdade isso aqui, parece uma miragem, mas não é. Confia no Elito aqui. 13º, férias 100%, vale alimentação, que eu já falei o valor, PLR, PRD, tá? Abono ACT, e aí ao final, né, pegando todos esses ganhos do ano e dividindo por 12, você tem uma média mensal, tá? De 21 mil reais, tá bom? Para nível médio em regime de turno. Ué, o que é turno? Já expliquei no início da live, tá? Mas não volta na live não, porque tem muito mais coisa importante aqui. Galera, superior em regime administrativo, o que eu já expliquei, o que é regime administrativo. Salário inicial, 15 mil reais, tem 13º, férias 100%, vale alimentação, refeição, PLR, PRD, abono. No final, média mensal de 28 mil, tá? E, gente, a gente fala média mensal porque tem tanta coisa, tantos bônus na Petrobras, que se você falar só o salário, é meio que injusto, porque o cara vê só o salário e não sabe que ganha PLR de tanto, PRD, abono, sabe? Então, chega a ser injusto eu falar só o salário que tá no edital. Inclusive, o salário que tá no edital não é o que tá aqui, tá? Isso aqui é RMNR real, tá? Então, é por isso que eu falo a média mensal e não só o salário. Pode falar. Essa noite foi até engraçada, eu fui dormir umas 10 e pouquinho ali. Aí, quando foi uma meia-noite e pouco, quase uma, eu acordei. Eu fui arrastar o grupo do WhatsApp, aí tinha mensagem lá, saiu contra-cheque do PRD. Eita. Eu falei, rapaz, é agora. Tu viu também? É agora. Eu vi. Aí eu fui, dei uma olhada e tal, eu falei, pô, velho, esse feriadão que vai sair dia 30, né? Feriadão vou estar forte. Porque não é só o salário. Saiu o salário uma vez dia 10, que na Petrobras são 2 vezes que recebe. 10, 25, aí dia 30 cai um PRD. Por isso que, galera, não dá pra focar só nesse salário aí que seco que apresenta no edital. Porque se do nada você vai ver coisa extra entrando assim, você vai falar, caraca, e ajuda muito, cara. Ajuda muito. E foi a primeira vez que eu vi uma notícia boa vir de madrugada. Assim. De madrugada. Geralmente de madrugada a notícia boa, é verdade. Eu lembro, há 10 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu entrei na Petrobras, eu não tinha noção de nada. Eu fiz o concurso, mas eu não tinha noção, né, de como funcionava lá dentro. Cara, aí primeiro mês caiu o salário dia 10, se não me engano, aí dia 25. Aí dia 30 caiu outra coisa, mas não é 10 e 25? Aí no dia 5 caiu outra coisa. Que é isso, gente? Eu fui no RH, o que é isso aqui?
tá errado, caiu muito dinheiro aqui, ó. Depois eu vou falar que eu tô roubando. Aqui, ó, um montão de dinheiro aqui. Não, fica tranquilo, isso é PRD, é PLR, é isso e aquilo. Meu Deus do céu. Mês que vem tem a Graças a Deus PLR por isso. também. Esse mês que foi PRD, Mês que vem PLR. Meu Tem que Deus criar do mais P, gente. Cria mais P. mais preto. Gente, imagina você, ó, gente, o piso da PLR é de 52 mil reais. Eles entraram o quê? Entrou em 2023, tu, né? É. E você entrou quando? 2024. 2024. Eles já estão recebendo o piso de PLR. Entraram agora, pô, nem 2, 3 anos. É. Eles estão recebendo no mínimo do mínimo 52 mil reais de PLR, gente. Olha que doideira. Entraram agora, sabe? Tem cara, tem. Eu trabalhei numa empresa, né? Eu era estagiário na Petrobras. Eu era estagiário antes da Petrobras, na Enolab. Lá tinha um gerente lá, que é uma. Não sei se você já ouviu falar da Enolab, que era uma empresa de análises químicas. Pegava centro do Rio? efluente, lá no centro. No centro do Rio? Aham. Cara, É o gerente lá, sei lá, ganhava 10 mil reais. 15 mil reais, não lembro, mais ou menos. Mas, cara, entre 10 e 15 mil, algo... Cara, aqui só de PLR a gente já ganha, sei lá, 3 vezes o salário do gerente. Um gerente de uma empresa privada. Então, gente, a Petrobras é a melhor dos mundos, tá? Agora, voltando aqui no meu slide... Vamos lá, show de bola. Gente, e superior em regime de turno, gente? Ó, 22.500 em terra, 26 mil embarcado, tá bom? Gente, 13º, férias 100%, vale alimentação, refeição, PLR, PRD, abono, tá? E aí, ao final de tudo, é uma média mensal de aproximadamente 40 mil reais. Beleza, galera? Então, esses são os verdadeiros salários e benefícios da Petrobras